Esdras 8. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azigade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio, que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Cassifia, e lhes pus palavras na boca, para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Cassífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, e seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel, que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro.
oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se passou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binu, e levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo. E todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de Daquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo:
A terra em que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Esdras 10. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles jejuaram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeonã, filho de Eliasibe, e vindo lá pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós
o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tíquiva, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. E assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas, até o primeiro dia do 1º mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias e Elias, e Semaías, e Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. E dos levitas, Josabade, Simei e Quelaías, este é Quelita, e Petaías e Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliacibe, e dos porteiros, Salum e Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias e Gesias e Malquias, e Miamim, e Eleazar e Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Metanias e Zacarias e Jeiel e Abde, e Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai e Eliacibe, e Matanias, e Jeremote, e Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, e Maluque, e Adaías, e Jazube, e Seal, e Jeremote. E dos filhos de Paate, Moabe, Adna, e Quelau, e Benaia, e Maacéias, e Matanias, e Bezalel, e Binui, e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matenai, Jaassai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, Deus da minha vida, da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso amigo. Te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder, pois ao Senhor somente é devido, ó Pai, toda a majestade, toda a honra e todo o louvor. Deus, o Senhor é maravilhoso e nós te amamos muito, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, porque temos fome e sede de Ti, ó Pai. Buscamos a Tua presença, lemos a Tua palavra, com sede, ó Deus, na nossa alma, de ouvir, Senhor, a Sua voz, de saber o que o Senhor deseja, ó Pai, de nós, de cada um em particular. Sabemos que o Senhor tem seus planos, seus projetos, seus propósitos, ó Pai, para a vida de cada um.
e queremos e pedimos ao Senhor que os seus planos sejam bons, ó Pai, em relação a nós. Que o Senhor não olhe, ó Pai, para a nossa pequenez e para o nosso lado falho, para o nosso lado pecaminoso, mas que o Senhor olhe para Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário e levou sobre si todas as nossas maldições, as nossas dores, os nossos pecados. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, a nossa vida. Pedimos ao Senhor que os efeitos do sangue remidor de Cristo Jesus venha sobre nós nesse momento, ó Pai. E em nome de Jesus nos lava, nos purifica, nos torna, ó Pai, aptos, limpos, ó Deus, mais alvos do que a neve, para estarmos em sua presença, para podermos pedir ao Senhor qualquer coisa, para podermos entrar em sua presença. Pois, ó Deus, o sacrifício de Jesus nos dá, Senhor, esse direito, por Ele, ó Deus, e não por nós, de nos achegarmos diante de Ti, Senhor, ó Pai, e termos a liberdade de falarmos ao Senhor, de clamarmos o Teu nome, de exaltarmos o Senhor, de clamarmos, de pedirmos, de agradecermos o Senhor, de falar com o Senhor, ó Pai, face a face. Cremos, ó Pai, que estamos face a face contigo. Pela fé, Senhor, podemos ver o Senhor, a sua presença aqui conosco. E nós pedimos ao Senhor, permaneça conosco, ó Pai, até o fim. Meu Deus, nos enche de força, nos enche com a Tua presença, o Teu Espírito Santo, a unção que vem do Seu trono, que vem da Tua santa presença, ó Pai, e nos capacita, Senhor, a viver mais e mais na Sua presença. Nos capacita, Senhor, a fazer aquilo, ó Deus, que é da Sua vontade. Tira de nós, Senhor, todo eu, todo orgulho. Tira de nós todo pecado. Tira de nós tudo que não presta, toda arrogância, toda ignorância, todo mal, Senhor, toda maldade. Ó Deus, somos homens e mulheres, ó Pai, suscetíveis a erros, mas temos um Deus poderoso, Deus do impossível, um Deus que lava, purifica o pecador de todos os seus pecados. E nós nos arrependemos, Senhor. Eu me arrependo, ó Pai, de todos os meus pecados, proferidos por meus lábios, ó Deus, e também, Senhor, maquinados em minha mente e em meu coração. Que o Senhor me limpa, me lava, Senhor, me purifica. Que o Senhor me ajuda, Senhor, a não cair nos mesmos erros, nas mesmas falhas, ó Pai, nos pecados que, ó Deus, faz com que meu coração morra a cada dia, ó Pai, um pouco mais. Senhor, que o Senhor tire, ó Pai, o pecado, que o Senhor extirpe ele, ó Pai, da minha vida, da vida deste meu irmão, desta minha irmã, para nos dar vida, Senhor, e vida com abundância. Não queremos que nada faça separação entre nós e o Senhor, muito menos os nossos erros e nossas transgressões. Queremos, ó Pai, muito pelo contrário, estar cada vez mais perto de Ti, mais próximos, mais amigos, mais íntimos do Senhor. Nos dê esse privilégio, ó Pai, nos dê, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos torna aptos, Senhor, na Sua presença, Pai, para receber o Senhor, para receber mais de Ti, Senhor, no nome poderoso do Senhor. Espírito Santo de Deus, permaneça conosco, traduza nossas orações, que às vezes não sabemos como falar, não sabemos pedir o que realmente precisamos, mas o Senhor sabe traduzir, Senhor, as nossas palavras junto ao Pai. Ó Deus, da forma que o Senhor sonda o nosso ser, a nossa alma e sabe o que realmente, verdadeiramente necessitamos. Leva, Senhor, a nossa oração ao Pai como um cheiro suave e agradável às Suas narinas. Apresenta a nossa vida, Senhor, de todos os nossos familiares e amigos, ó Pai. E nos dê, Senhor, a resposta de nossas orações. É o que nós Te pedimos neste momento, ó Pai, e nós Te agradecemos, pois temos a convicção, a certeza de que o Senhor ouviu e que o Senhor irá responder, ó Pai. Cada palavra, cada clamor, cada pedido que fizemos na Sua santa presença. É o que nós cremos, ó Pai, hoje e para sempre, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.